Saudações, aqui é o professor Pablo, melhor enxadrista do universo conhecido e do desconhecido também, pode ter certeza. E para demonstrar isso, vou jogar contra a máquina no seu nível 4. Já venci o Stockfish até o nível 5. Bem-vindo ao professor Máximo de xadrez. Vou abrir com o peão do rei casa 4, liberando a ação do bispo e da rainha simultaneamente. Essa é a minha abertura predileta. Peão do rei casa 4. Agora eu vou avançar o peão da dama. Tentar afugentar o cavaleiro negro daquela posição ali, tá vendo? Isso. Vamos reforçar a defesa desse... Nesse primeiro momento, a nossa missão é exercer pressão no centro, é tentar dominar o centro do tabuleiro. Que eu posso optar se eu vou capturar com o bispo ou com o cavaleiro. Eu quero permanecer com o cavaleiro, então vou atacar com o bispo. Ali, tá vendo? Deixa eu ver o que eu vou fazer agora. Se eu capturar esse cavaleiro, provavelmente ele vai avançar, vai capturar com o bispo. Vai liberar o caminho do roque dele. Então não vou capturar. Eu vou avançar a infantaria. Avançar a infantaria de novo para defender o combatente aqui. Capturou. Agora eu vou capturar. Eu posso capturar com esse combatente ou com aquele. Eu vou com esse aqui. Fazer o rock. Esse aqui é o pequeno rock. E ameaçou o meu cavaleiro. Para essas casas eu não. Eu até posso vir, mas não virei para cá porque está sendo patrulhada pelo bispo do oponente. Virei para esta casa aqui. Aqui eu posso dar um cheque. E é exatamente isso que eu vou fazer. Cheque. Eu vou defender jogando o bispo nessa casa. Defender aquele. Esse cavaleiro está sendo atacado pelo bispo. E eu não. Se eu tirar o cavaleiro daqui, aquele bispo detona essa torre. Então vou jogar o bispo aqui para poder reforçar a defesa, que já é defendido pela rainha, tá vendo? O cavaleiro é defendido pela rainha. Vou reforçar a defesa. E fez o roque.
defender o bispo. Ele está ameaçando entrar aqui com essa rainha. Mas se eu jogar aqui, já não pode capturar mais. Eu vou avançar a infantaria. Vou capturar esse peão. Jogada perigosa, hein? Colocou o bispo aqui na única casa que o rei poderia ir se estivesse sob ameaça aqui nessa linha. Dá para obstruir com um combatente, com um soldado. Vou ameaçar a rainha dele. Reforçar a defesa do peão. Desse peão. Ele é defendido pelo cavaleiro. Eu vou reforçar com outro soldado. Capturou minha torre, vou capturar dele. Está ameaçando esse soldado aqui. Eu vou, ao invés de defender esse soldado, eu posso atacar esse bispo, avançando esse soldado. Mas se eu avançar esse peão, ele pode tomar em passante. Vamos supor que eu avance esse peão e ele tome em passante. Eu poderia capturar com o cavaleiro. Aí ele vai tomar o bispo. Seria catastrófico. Então, vou optar por defender o soldado. Agora eu vou avançar a cavalaria para essa casa, porque se ele capturar com o bispo, eu retomo com o outro peão, esse aqui, tá vendo? Se ele capturar o meu cavaleiro com o bispo, eu tomo com esse peão, ameaço a dama, e ela não pode capturar esse soldado aqui embaixo, porque é defendido pelo outro combatente.
Pode ser que ele capture meu bispo, mas está defendido pela rainha ali embaixo. Viu? Exatamente como havia previsto. Capturar o bispo. Capturou o cavaleiro. Agora eu vou capturar. Posso capturar com o peão ou com a torre. Vou capturar com o peão para poder ficar com o peão próximo de ser promovido lá em cima. Agora eu vou avançar. Posso avançar a rainha para essa casa? Vou avançar o combatente. Ele não vai poder capturar com a rainha, mas provavelmente vai bloquear com a torre. Se ele bloqueia com a torre, G. Eu vou fazer o seguinte, eu vou avançar essa rainha aqui para essa posição, ameaçando atacar aquele peão e dar apoio para aquele combatente alcançar a oitava fileira. É isso aí. Percebeu e voltou com a rainha negra para defender o soldado dele. Eu vou reforçar o ataque. O ataque é a melhor defesa. Ele defendeu. Vamos avançar a infantaria. Observe que se eu avançar esse combatente, ele não pode capturar com a rainha, porque esse combatente ele está sendo apoiado não é a palavra mais adequada. Ele tem a retaguarda, tem outro soldado que está auxiliando. Né? Tá vendo aqui? Tá defendido. Ele percebeu o perigo dessa situação aqui. Tem um grupo de combatentes avançando e vão chegar na oitava fileira. Avancei, tá vendo? Vou avançar aqui. Vai sair a defesa do outro soldado, mas estamos avançando. Olha a situação na qual o oponente se encontra, hein? Vamos analisar qual é o melhor avanço. Esse soldado ou esse? Se eu avançar esse aqui, ele está defendido por este outro e atacando a torre. O que ele vai fazer? Provavelmente vai jogar a torre aqui para obstruir. Se eu avançar o outro, ele pode capturar com a dama, que seria uma catástrofe total. Por outro lado, se eu avanço esse soldado, defendido por este outro, ele vai jogar a torre ali, e eu posso avançar a rainha, garantindo que ele não capture com a dama, porque vai estar defendido pelo soldado e pela rainha. Vamos proceder desta forma, então. Fiz uma jogada aqui sem efeito, né, para ganhar tempo, provavelmente. Quando o seu oponente fizer um lance, você tem que tentar entender o porquê daquele lance. Por que o oponente jogou ali? Para não ser surpreendido com uma jogada, uma armadilha, alguma coisa nesse sentido. Era uma jogada para ganhar tempo, mas ele já está percebendo que as forças dele estão caindo, né? Então ele está tentando ganhar tempo, está tentando postergar o declínio do monarca dele.
Não posso capturar esse peão, porque a torre está defendendo, a rainha também. Se eu avançar esse outro peão, a rainha captura. Se eu avançar este aqui, a torre captura. Por outro lado, se eu avançar a rainha para essa posição, meu amigo, aí a situação do oponente fica bastante complicada. E é justamente isso que eu vou fazer. Agora ele está bastante encrencado. Por quê? Tem muita coisa que pode ser feita aqui. Se eu avanço a rainha para essa casa, a torre dele está pregada. Não pode tirar a torre da frente. Ele pode capturar a minha rainha, aí o peão captura a torre e promove. Só que promove para cavaleiro, porque eu programei o jogo de tal forma que promove para cavaleiro. Eu tenho que levar isso em consideração também, né? Porque aqui eu não vou ter jogando com as brancas, eu não vou ter a opção de promover para rainha, só promove para cavaleiro. Eu tenho que levar isso em consideração. Então, tendo isso em mente, ao invés de fazer essa jogada aqui, o correto seriam essas jogadas que eu mencionei, mas como eu não tenho a opção de promover para rainha e só para cavaleiro, eu vou fazer uma outra jogada. Essa aqui, ó. Perfeito. Agora eu faço essa jogada. Provavelmente ele vai me dar um cheque. Jogando a rainha aqui, provavelmente. Mas eu já tenho a resposta preparada. Eu vou deslocar o rei e depois fazer o ataque. Não, fez diferente. Não tem problema. Eu imaginei que ele fosse dar um cheque. Não, não deu, não tem problema não. Agora o que acontece? Eu tiro esse peão da frente, promovo o peão. Enquanto ele captura esse peão, provavelmente ele vai capturar, eu posso deslocar a rainha para essa casa e dar um cheque. Agora deixa eu ver se tem jogada melhor do que essa. Vou fazer isso aqui. Peão promovido, parabéns. Bom, agora eu tenho as seguintes opções. Posso capturar essa rainha ou posso dar esse cheque. Deixa eu ver se tem checkmate aqui pro canto direito primeiro. A jogada aqui é boa. Deixa eu ver se tem checkmate pra cá. Cheque, ele vai ter que vir pra essa casa. Cheque, ele retorna. Aí eu jogo. Cheque, vem pra cá. Cheque, ele volta. Vem pra cá. Cheque. Ele vai ter que voltar pra lá outra vez. Eu jogo a torre aqui. Ele vai tentar fazer alguma coisa com a torre ou com a rainha pra defender. Eu posso entrar aqui e praticamente finalizar. Tá bom, esse plano tá bom. Vou executar. Segura. Toma essa. Cheque. Cheque.
Exatamente como planejado. Cheque. Agora eu jogo aqui, ó. É quase fim de jogo já. Não tem muito o que fazer. O que ele pode fazer? Pode jogar a torre aqui. Que não vai adiantar muita coisa, né? Jogar a torre aqui não vai adiantar. É fim de jogo, praticamente. Tá perto do fim. Olha lá. Fez uma jogada boa. Eu tava planejando o quê? Jogar aqui a rainha e dar cheque, né? Ele ia ter que jogar aqui, era mate. Ele jogou a rainha aqui. O que, que vai acontecer? Eu não posso vir para essa posição. Vamos ver o que pode ser feito. Bom, então, já que não vai dar para fazer o que eu estava pensando, com uma máquina é uma boa engine isso aí, né? Deixa eu jogar aqui é cheque e captura, aqui cheque e captura. Aqui não dá para ver, eu vou capturar, tomar essa rainha dele. De jeito não. Agora eu avanço o peão. Dou um cheque. Agora o guerreiro rei vai ter que entrar em combate. Partir para cima com o guerreiro rei, tem que ajudar as outras peças. Eu vou dar um corta-luz nessa torre. Ele agora se condenou. Acabou pra ele, já era. Enquanto tinha aquela torre, ele tinha chance. Detonou a própria torre e acabou. Esse, meu amigo, é um lance ilegal. A máquina fala isso sempre que acontecer um lance que não pode ser feito. Por exemplo, o rei ele anda uma casa de cada vez. Se eu tentar andar duas casas, ele vai falar que é um lance legal. Esse, meu amigo, é um lance ilegal. Vou jogar esse peão aqui. Ele não vai poder capturar.
situação agora é tomar cuidado para não terminar em empate, né? Ele pode jogar o rei nessa casa, quando esses peões aqui não puderem ficarem obstruídos, bloqueados ou não tiver mais peões, ele ainda pode jogar aqui, ou seja, não vai terminar em empate. Os grandes mestres, quando veem que o jogo está perdido, eles tentam surpreender o oponente com empate, que aí no caso o empate tem sabor de vitória. Se você vê que perdeu a partida e se o oponente baixar a guarda, você tenta conduzir a partida para o empate, que aí é um empate com sabor de vitória, entendeu? Eu posso capturar esse peão porque ele não vai acabar empatado, ele tem essa casa para jogar. Ótimo. Se eu der um cheque, se eu avançar esse combatente eu perco ele. Se eu avançar o rei, termina em empate, porque ele não pode capturar meu peão, não pode jogar aqui, não pode jogar em A8, não pode jogar em A8 ali, né? Não pode jogar em B8, não pode permanecer onde está, ficar afogado, não pode jogar aqui em A6, terminaria em empate. Então o que eu vou fazer? Vou dar um cheque. Olha o que esse cara arrumou, o que essa máquina arrumou. Incrível, cara. Ele se colocou numa posição. Tá. Se eu mover esses soldados, termina empatado. Ele não pode jogar aqui, não pode jogar em lugar nenhum. Eu vou ter que dar espaço para ele se mexer. Ou melhor, você percebe o que está acontecendo aqui? Se eu mover qualquer um desses soldados, o jogo termina o rei fica afogado. Ele não vai poder jogar nessa casa por causa do peão, não pode jogar nessa casa por causa do peão, não pode jogar aqui por causa do soldado, aqui, ali também por causa do soldado. Afoga o rei e termina empatado. Como que eu faço para não permitir isso? Eu vou ter que dar espaço para ele sacrificando um combatente, não tem jeito. É isso mesmo. Tem que fazer isso aqui. Ele vai capturar um lá, aí eu vou avançar esses combatentes. É o que pode ser feito. Tá bom, tá de bom tamanho. Peão promovido, parabéns. Vou promover esse aqui também. Peão promovido, parabéns. Do jeito que eu programei o jogo, fica parecendo até aquele filme Ben-Hur. Você só pode promover para cavalaria. É como se você estivesse conduzindo uma daquelas piras romanas. É o verdadeiro Ben-Hur. Né? Aproximar a cavalaria, tomando cuidado para não deixar ele empatar o jogo. Se eu jogar o cavaleiro aqui, é cheque e ele... Deixa eu ver se ele tem escapatória. Tem escapatória não, é mate. Sim, senhor. Vamos averiguar mais uma vez. Ó, jogou o cavaleiro aqui. Cheque. Está dentro do raio de ação do cavaleiro. Cheque. Ele vai poder jogar onde? Aqui não pode. Aqui não pode. Ele pode jogar aqui só. Então deixa eu pensar uma outra. Deixa eu voltar. Eu vou tirar o cavaleiro, voltar para onde estava. Vou soltar aqui fora para ele voltar para a posição dele. Esse, meu amigo, é um lance ilegal.
eu vou precisar de um cavaleiro aqui nessa casa para não permitir que ele possa jogar aqui. E ele vai ficar sambando ali de um lado para o outro. Vai ficar de um lado para o outro ali. Eu vou posicionar um cavaleiro aqui. Então vamos lá. Executar o plano. Aqui é cheque. Agora, se eu jogar este cavaleiro aqui, como era o que eu estava querendo fazer naquele momento, ele vai ter para onde escapar? Vamos averiguar. Se eu jogar o cavaleiro aqui, ele vai estar em xeque. Não vai poder vir para cá, devido ao cavaleiro que foi previamente posicionado. Não pode vir para essa casa, mas vai poder vir para essa casa. E se eu avançar o rei primeiro, afoga o rei do oponente, pela madrugada. Se fosse uma partida de 1 minuto ia ser bastante complicado dar o checkmate só com os cavaleiros. Eu vou fazer o seguinte, vou dar um cheque. Vou dar o cheque. Ele foi exatamente para onde ele poderia, a única casa para onde ele poderia ir. Vou ministrar outro cheque aqui. Ele vai poder vir para essa casa. Exatamente, foi exatamente para lá. Vou usar o rei para defender o cavaleiro. Ele vai ter que sair fora desse posicionamento, provavelmente para a casa D, coluna D, linha 8. Ele não quer deixar eu avançar o combatente e invocar outro cavaleiro não. Mas não vai ter jeito não, é isso que eu vou fazer. Primeiro eu vou dar um cheque. Agora eu dou outro cheque, obrigando ele a se afastar dali. Vai ter que se afastar, vai ter que vir pra cá. Isso. Agora eu invoco outro cavaleiro, é o Ben-Hur na área. Peão promovido, parabéns. 3 cavaleiros e o rei contra o monarca oponente. Partir pra cima agora. Guerreiro rei vai na frente. Esse, meu amigo, é um lance ilegal. Sempre tomando cuidado para não deixar ele empatar o jogo.
Se eu jogar aqui, ele só vai poder jogar em uma casa. Ó, que é essa casa aqui. Concorda comigo? Concorda comigo? Olha só, ele pode vir pra cá, mas não pode vir pra cá por causa desse cavaleiro. Não pode vir pra cá. Ah, sim, pode vir pra essa casa aqui. Não, pode não. O cavaleiro alcança ele também. Então vou jogar aqui. Certo. Agora o que, que vai acontecer? Ele vai ficar pra lá e pra cá. E eu tenho que posicionar um cavaleiro em alguma casa que vai finalizar ele aqui. Que é justamente a casa onde está o rei. Deixa eu preparar esse posicionamento. Vou jogar esse cavaleiro aqui. Posso jogar aqui também, cheque. Só vai poder ir pra lá. Vou jogar esse cavaleiro aqui. Mas o que impede o rei do oponente vir pra cá era aquele cavaleiro ali. Aqui é cheque. Cheque. Se eu jogo esse cavaleiro aqui, ele vai ter pra onde ir. Pra cá não vai estar em xeque e não vai poder jogar aqui por causa do outro cavaleiro. Não falta aqui é cavalo nesse tabuleiro, né? Então jogando os cavaleiros aqui, ele não vai poder permanecer onde está em função do cheque, não pode vir para essa casa. G8. Não pode vir para esta outra por causa do rei. Mas vai poder vir para essa aqui. Então, agora, nesse momento ele pode ir para onde? Pode ficar aqui. Não, se eu deixar ele ali, ele vai afogar. Vai empatar. Então eu tenho que ministrar esse cheque agora. É preciso. Bom, se eu avanço esse outro cavaleiro, é cheque. E ele não pode vir para esta casa. Não pode permanecer onde está. Não pode vir para esta outra, nem. Agora é mate.
Sim, senhor. Checkmate. Checkmate. É isso aí, meu amigo. Parece simples, mas dá o checkmate. Tendo só cavaleiros, não é a mesma coisa que você usar torres ou rainhas. É um pouco mais complicado. Mas ministrei o checkmate mesmo assim. Estilo Ben-Hur, né? Estilo Ben-Hur. Qualquer dúvida sobre a prática de enxadrismo, digita aí no YouTube que eu estou aqui para te ajudar a jogar como um grande mestre. Muito obrigado e até a próxima.